Queridos, então, retornando aqui, né, sobre o princípio de Le Chatelier, né, voltando a falar dos fatores que alteram, né, que deslocam o equilíbrio de uma equação química de uma reação, vamos relembrar aqui, né, o que o fator temperatura pode, né, causar no equilíbrio químico. Vamos lembrar, a princípio, que vem a ser reações exotérmicas e reações endotérmicas, né? Uma reação endotérmica, ela vai absorver calor. E como essa reação vai absorver calor, pessoal, trazer o calor para perto de si, o que que acontece? Se a gente fornecer calor, a gente ajuda ou a gente atrapalha essa reação química, galera? Ajuda. Ajuda, não é? Então, galera, quando a gente fornece, né, aumenta a temperatura, a gente fornece energia para o sistema e vai favorecer o sentido endotérmico. Queridos, vocês entendem quando eu digo sentido endotérmico e sentido exotérmico? Eu vou lembrar aqui com vocês, vejam bem, quando a gente tem um equilíbrio entre a substância A e B, né, A e B, e a gente tem o ΔH aqui, ó, vou falar que esse ΔH aqui é menos 80 quilojoules, beleza? 80 quilojoules. Galera, o que que eu tô te falando? Eu tô te falando que menos 80 quilojoules é no sentido de A para B ou no sentido de B para A? Alguém? No sentido de A para B. Exatamente. Exatamente. Então, galera, toda vez que a gente tem um ΔH aqui na equação química que é um equilíbrio, na verdade, nós temos que entender que este ΔH aqui, ele vai se referir ao sentido direto, ao sentido de A para B, tá bom? E ao mesmo tempo, vocês concordam comigo, então, que o sentido direto, ele também pode ser entendido como sentido exotérmico? Sim, ó, o pessoal está respondendo aqui no chat. Sim, é isso mesmo, galera, né? O sentido, né, direto, né, de A para B, ele também é o sentido exotérmico, beleza? Então, galera, se essa reação aqui, ela é exotérmica no sentido de A para B, quando eu aumento a temperatura, não favoreço o sentido endotérmico? Sim. Então, se eu aumentar a temperatura, eu vou deslocar o equilíbrio para a esquerda. Por quê, professor? Porque para a esquerda, o ΔH vai ser o quê, galera? Mais 80. Concorda? Sim, professor, né? No sentido contrário, o ΔH, ele muda o sinal. Né? Então, quando a gente aumenta a temperatura, para esse exemplo que eu dei, galera, a gente vai deslocar o equilíbrio para o sentido de reagentes, ou para o sentido indireto, ou também para o sentido endotérmico, tá bom? Professor, e quando a reação é exotérmica? Aí ela libera calor, que é esse caso, não é? Se a reação libera calor, pessoal, ela fala assim, ó, toma calor, eu tô te dando esse calor, fica com esse calor aí, fica calor para vocês, calor. E você diminui a temperatura, o que que você está contando, entre aspas, para o sistema? Você está informando ele que ele pode sim te fornecer calor, que você está com a temperatura baixa e o calor vai vir para você. Não é isso? Então, reações que são exotérmicas, elas são favorecidas, né? O sentido exotérmico é favorecido quando o quê? Quando a gente tem baixas temperaturas, né? Ou quando a gente, né, diminui a temperatura. Certinho, galera? Temos perguntas aqui no chat. Mas também tem a questão da velocidade da reação. Porque tem um texto sobre a reação de Haber-Bosch, como ela é feita a altas temperaturas para que seja mais rápida. Apesar da pressão ser alta também. É, aquela questão lá, Felipe, eu sei o que você está falando, que a reação ela é exotérmica, ela libera calor, não é? E se a gente aumenta a temperatura, ela favorece no sentido contrário. Por isso que, às vezes, a ideia, né, para se produzir amônia é diminuir a pressão. Vamos falar agora do efeito da pressão. Não é isso, Felipe? Conversa aqui comigo. É isso aí que você está falando? Não, era isso mesmo. Eu tava É, né? Então tá. espalhando esse negócio. Isso, eu vi que tem um texto, não sei cadê meu livro aqui, não está na mão, mas eu lembro que tem um texto falando sim, né? Que ele coloca em discussão. A gente aumenta a temperatura ou diminui ou aumenta a pressão, né? Diminui a temperatura ou aumenta a pressão?
Se você diminui muito a temperatura, a velocidade da reação vai ficando lenta, não é isso? E o processo não acontece, às vezes, né, com aquela, né, velocidade que se esperava que acontecesse. Então tá, vamos adiante aqui, queridos. Ó, temos mais uma colocação aqui. Aí, ó, o Felipe falou, né? Tá na página 23. É isso aí. Vamos adiante, vamos adiante. Olha aqui, queridos, né? Nesse processo aqui, nós temos aqui, ó, o N2O4, né, se decompondo em duas moléculas de NO2. Esse ΔH é maior que zero. Conta aqui para mim, se esse ΔH é maior que zero, o processo é endo ou é exotérmico? Endotérmico. É endotérmico, exatamente, né? Energia para dentro. Eu gosto de absorver energia, queridos. Eu sou uma reação que eu absorvo energia, eu absorvo calor, né? Então, se ela é endotérmica, galera, o sentido da esquerda para a direita, o sentido endotérmico ou o sentido dos produtos, ele vai ser favorecido quando você aumenta a temperatura ou quando você diminui a temperatura? Quando aumenta. Exatamente. Então, quando você aumenta a temperatura, você tende a formar o quê? O NO2. Por quê, professor? Porque o sentido de formação do NO2 é o sentido endotérmico, não é isso? E o NO2, pessoal, ele tem uma coloração, o NO2, ele tem uma coloração castanho. Ficou ruim a letra aqui, né? Mas aqui era para ser um A, ó, castanho, castanho, né? Ele tem uma coloração castanha e a gente observa isso aqui na própria reação, né? Quanto maior a temperatura, mais castanho fica o frasco, não é isso? E se você observar, né? Quando a gente aumenta a temperatura, galera, a gente não vai ter muito produto? Não é, galera? Sim. Sim, não é? E olha aqui a expressão do KC. A expressão do KC não é produto sobre reagente? Então, quando eu aumento a temperatura, a minha quantidade de produto é maior, não é isso? Então, em altas temperaturas, no equilíbrio químico da reação, a gente vai ter mais produtos do que reagentes. E a gente observa isso pelo valor de KC, né? O KC a 323 Kelvin, que é 50 graus Celsius, ele é 3,2. E quando a temperatura é baixinha, né? 273 Kelvin ou 0 graus Celsius, o valor do KC é pequeno, 0,36. Beleza, galera? Então, aqui mais um exemplo, né, de que temperatura favorece reação endotérmica quando ela aumenta e favorece reação exotérmica quando diminui. Tá certo? Tan, 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 tan. Olha aqui, galera. Nós temos um exemplo em que mostramos o BRCl, isso aí, certinho, BRCl, em equilíbrio com Cl2 e Br2. Tudo bem? O que acontece, galera? O que acontece? Quando eu vou aumentando a temperatura, vocês estão vendo o valor da temperatura aqui, ó? 300 para 500, 500 para 1000. Não está aumentando? Sim, está aumentando. E o que está acontecendo com o valor da constante, hein, galera? A constante de equilíbrio aqui ó, pode ser o K, KC ou KP, né? Ele não especificou, então vamos só adotar por K. Galera, o valor da constante está fazendo o quê? Diminuindo. Exatamente. Olha a pergunta que é feita. A reação acima possui entalpia positiva ou negativa? Né? Então, qual que é o ΔH dessa reação, galera? Negativo. Negativo? Por quê? Porque quando você aumenta a temperatura, né? Você aumenta a temperatura, você está o quê? Diminuindo o valor da constante, não é? Queridos, se eu aumentasse a temperatura, ela ia favorecer reação que ganha o calor, não é? ΔH maior que zero, não é isso? ΔH maior que zero é reação que absorve calor. Ou seja, o aumento da temperatura favoreceria os produtos, favoreceria o aumento da constante.
né? Quem respondeu, respondeu certinho e respondeu até rápido demais. O ΔH aqui no caso, né, da nossa equação química, do nosso equilíbrio, ele vai ser menor que zero. Exatamente porque quando a gente aumenta a temperatura, a gente diminui o valor da constante, né? A reação ela quer liberar a energia e você aumenta a temperatura e fala para ela assim, não, toma energia aqui, toma calor, toma temperatura. Aí a reação, nem, não quero isso não. Não, mas é isso que eu tenho para te dar. Né? Então, você, entre aspas, está atrapalhando a reação. Ou seja, o ΔH é negativo. Não é isso? Por quê? Porque o aumento da temperatura desfavorece a formação de produtos. Então, resumão aqui, especialmente para vocês, que o aumento da temperatura desloca ou favorece o sentido endotérmico. Galera, verdadeiro ou falso? O sentido endotérmico é sempre o sentido dos produtos. Verdadeiro. O sentido endotérmico é sempre o sentido dos produtos. Ah, não, falso. E se eu falasse que o sentido exotérmico é sempre o sentido dos produtos, tá? Falso ou verdadeiro? Falso. Galera, os dois estão falsos, porque não existe um sempre nesse caso, né? Nem sempre o que for endotérmico é produto e nem sempre o que for endotérmico é reagente. Então, vocês têm que observar, tá bom? Às vezes o processo ele tem um ΔH, né, positivo e às vezes ele tem um ΔH negativo. Isso não significa que ΔH positivo seja produto, sentido de produto, e ΔH negativo seja sentido de reagente, tá bom? Galera, e quando abaixamos a temperatura, favorecemos o sentido exotérmico. Lembrando que o sentido exotérmico pode ser sentido de produtos ou sentido de reagentes. Pode ser o sentido direto ou pode ser o sentido inverso, tá bom? Temos uma pergunta aqui no chat. Ah, tá, verdadeiro, beleza. Vamos adiante. Queridos, atenção aqui com o seu professor aqui agora, né? Como que a pressão pode interferir no equilíbrio químico? Não lê não, olha aqui para mim, olha aqui pro seu professor, eu vou te fazer uma pergunta, Quando a gente aumenta a pressão em um balão cheio de gás, eu tenho um gás aqui, ó. Quando eu aumento a pressão sobre este balão, a tendência é que este balão diminua o volume ou que este balão aumente o volume? Diminua. Isso! Por quê? Porque pressão e volume são o quê? Inversamente. Inversamente proporcionais. O que é isso, galera? Vou fazer uma gemada para vocês tomarem de manhã cedo para ter mais energia, né? O que acontece? Eles são inversamente proporcionais. Falaram bonito, mas falou fraquinho, mas falou bonito. Queridos, então o que acontece? Quando a gente tem um equilíbrio químico, certo? Eu vou te falar aqui, ó. Eu vou ter a substância C no estado gasoso e essa substância C, ela vai estar em equilíbrio com 2A, também gasoso, mais 3W, também gasoso. Beleza, galera? Todo mundo está entendendo aqui? Eu tenho quanto de C nessa equação química? Qual que é a proporção estequiométrica de C na equação? 1:2:3. Isso, a proporção de C é 1, né? Aí na equação química fica isso mesmo, Felipe, ó, fica 1 para o quê? Para 2, para 3. Beleza pura, meu consagrado. Agora a questão é a seguinte, galera. Muita atenção na pergunta que eu vou te fazer. Quando a gente tem esse sistema em equilíbrio, nós temos mais moléculas de gás do lado de reagente ou do lado de produto? Eu vou te ajudar, posso? É o seguinte, a proporção aqui não é de 1 para o reagente? Todo mundo responde? 1 para o reagente, não é? Sim. Sim, sim, sim! 1 para o reagente. Agora, nos produtos, galera, quanto que a gente tem? A gente tem 2 de A e que mais?
3 de W. 3 de E W. 3 de W. Falaram bonito. Galera, a gente tem 1 mol de gás do lado de reagente e a gente tem 5 mol de gás no lado de produto. Beleza? Qual que é o lado que a gente tem mais gás? No lado de reagente ou no lado de produto? Produto. Do lado de produto. Agora ficou muito claro, não é? Agora eu tenho que te lembrar uma coisa que a gente conversou lá no primeiro ano. E acho que foi até eu que conversei com vocês. Quando a gente estudava sobre gases, né? A gente falou que qualquer gás, né? Independente de qualquer gás, independente de qual seja o gás, se a gente tiver 1 mol do gás, eles vão ocupar o mesmo o quê, galera? Ao mesmo espaço. Isso, o mesmo espaço significa o mesmo volume, não é isso? Então, galera, como eu tenho aqui 1 mol de reagentes, né, 1 mol de gás, eu vou ocupar o volume de 1V. Belezinha? Professor, o que é esse V? Esse V é aquilo que a gente chamou de volume molar lá atrás, o volume molar. Lembra quanto que ele valia para 25 graus Celsius? Eu só lembro do CNTP. Isso, CNTP, né? CNTP é 0 graus Celsius, 22,4 4 litros. litros por... Mol. E isso não é molar, é por mol, 22,4 litros por mol. Certinho. Então, galera, se aqui eu tenho 1 mol, eu vou ter uma vez vezes o volume molar. Concorda? E se do lado de produtos eu tenho 5 mol, né, eu vou ter 5 vezes quem? 5 vezes isso que eu chamo de volume molar, 5 volumes. Galera, quem ocupa mais espaço no equilíbrio químico? Quem tem 1 volume ou quem tem 5 volumes de gás? Quem tem 5. Quem tem 5, não é isso, galera? Então, vocês têm que concordar comigo, depois desse momento, que os reagentes, eles ocupam um volume pequeno e os produtos ocupam um volume grande. Certinho? Todo mundo até aqui tem esse mesmo raciocínio? Porque a hora de perguntar é agora. Sim, sim. Não é, galera? Então, se a gente tem menos mols de gás, a gente vai ter menos volume de gás. Certinho? João, depois você corrige a questão do que você passou de equilíbrio. Podemos corrigir no futuro, na próxima aula, Sofia, tá bom? Galera, o que eu tô querendo te contar? Que quando a gente tem uma quantidade de 1 para 5, nós vamos ter um volume de um lado e 5 volumes do outro. Certinho? Lembra que eu falei que quando no começo a gente aumenta a temperatura, ou aumenta a pressão, quando a gente aumenta a pressão, o que acontece com o nosso volume? Diminui. A gente diminui o volume, não é? Então, olha que sacada, olha como é que a pressão ela vai interferir no nosso equilíbrio. Queridos, a gente não tem um volume do lado de reagentes e 5 volumes no lado de produto? Sim! Então, quando eu aumento a pressão, o que a reação tem que fazer? O que o equilíbrio tem que fazer? Ele tem que se reorganizar com a intenção de diminuir esse efeito de pressão aumentada. Ou seja, né, como a gente aumenta a pressão, qual que vai ser um jeito de se reorganizar para diminuir, né, esta alteração da pressão? É caminhar para o sentido de menor volume. Então, quando a gente aumenta, no nosso exemplo, né, se eu aumento a pressão, né, no sistema, o que eu quero que vocês se lembrem, galera? Se a gente está falando aqui, né, de um equilíbrio químico, essas substâncias A, B e D, aliás, C, A e W, elas estão no mesmo recipiente. Né? Então, imagine que a gente tem um recipiente aqui, e estão todas as substâncias aqui dentro. Beleza? Quando eu aumento a pressão, né, o que a gente espera? Que o sistema se reorganize para diminuir esse efeito. E a gente sabe que quando a gente aumenta a pressão,
a gente caminha para o sentido de menor volume. Quem agora consegue me contar para onde a reação vai deslocar? Ela vai deslocar para produto ou vai deslocar para reagente? Né? Se eu aumento... Reagente. Exatamente, falou bonito, né? Então, se eu aumento a pressão, eu desloco no sentido de menor volume. E o menor volume, a gente percebeu que está no lado de reagentes, porque a proporção estequiométrica da equação química me contou que eu vou ter o quê? 1 mol de gás do lado de reagentes e 5 mol de gás do lado de produtos. 1 mol de gás ocupa menos volume do que 5 mol de gás. Então, o equilíbrio vai deslocar para o lado desse 1 mol de gás. E no nosso caso, 1 mol de gás está do lado de reagentes. Não é tranquilo, galera? Não, de boa. De boa? E se eu diminuo a pressão? Eu faço tipo assim, ó, eu tiro pressão desse recipiente. A tendência é que, né, as substâncias se expandam, né? E a gente percebe que tem maior volume, uma maior expansão se a gente caminhar para o lado de produto. Então, se eu diminuo a pressão do sistema, a gente vai produzir mais da substância A e mais da substância B. Belezico? Deixa eu ver aqui, nós temos perguntas. De boa, né, Davi? Tá de boa. O Davi falou que tá tranquilo aqui. Né? Então, agora, o que é que está no slide? O slide está exatamente isso que a gente conversou, né? Deixa-me apagar aqui. Né? O que ele fala? Que o aumento da pressão desloca para o lado com menor número de mol de gás, ou seja, um menor volume. Né? E se a pressão diminui, o volume tende a aumentar. E aí a gente desloca, né, para o lado com maior número de mol de gás, maior volume. Mais uma vez, eu quero lhes dizer que não existe uma relação entre o volume maior é sempre de produto. O volume menor é sempre de reagente. Não. Nós vamos ter, eventualmente, volumes pequenos no produto e, eventualmente, volumes pequenos no reagente na situação de equilíbrio. Tá bom? Professor, mas não precisa ser necessariamente 1 mol, né? Só precisa ser menor. Sim, não precisa ser 1 mol. Se a gente tivesse a seguinte reação aqui, ó, deixa eu ver se a gente tem um próximo exemplo aqui. Olha aqui, esse exemplo é exatamente o que eu ia te contar, né? Galera, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui no chat, antes de continuar. Posso dizer que esse é um dos motivos do vácuo do espaço ter gases mais simples? Posso dizer que esse é um dos motivos do vácuo do espaço ter gases mais simples? É o seguinte, Felipe, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque quando a gente fala de gás, eu penso em substância. E o que é uma substância simples? É uma substância que só tem um tipo de elemento químico. O2, N2, Cl2, O3, né? Argônio, criptônio, xenônio. Isso aí são o quê? São espécies, né, gasosas que só têm um elemento químico, são espécies gasosas, substâncias simples. Então, atenção, né? O que a gente pode pensar, né? Que no espaço a gente pode ter... Porque nós estamos falando de uma situação de equilíbrio, né? Então, no equilíbrio dos gases que existem no espaço, como lá em cima, né? O ar é mais rarefeito, a pressão é menor, a gente espera que tenha-se gases, né, com maiores volumes possíveis. De alguma maneira, né, os gases estão mais espalhados, né? Podemos pensar dessa maneira. Então, queridos, o que acontece, né? Se eu, vamos supor que eu aumente a pressão no sistema. Se eu aumento a pressão no sistema, o que acontece? Do lado de reagentes, eu tenho quantos mol de gás? Eu tenho 1 mol e aqui eu tenho 3 mol. Se eu tenho 3 mol mais 1 mol, eu vou ter 4 mol de gás. E no lado de produtos? Lá de produtos eu tenho aqui, ó, um 2zinho. E esse 2 me diz que eu tenho só 2 mol de gás. Então, se eu aumento a pressão, eu vou deslocar para qual lado, galera? Se eu aumento a pressão? No sentido do... Aumenta a Produto. pressão, menor volume. Eu vou ter menor volume com mais ou com menos mol de gás? Com menos mol. Menos mol. Então, quando eu aumento a pressão, eu desloco para que lado?
Produto. Lado de Na amônia. produto. Ê, turma boa. Filhos da mãe. E se eu diminuo a pressão, galera? Aí fica fácil, né? Se eu diminuo a pressão, eu desloco aqui para o lado de reagentes, né? Para o sentido indireto. Não é verdade? Simples assim. Não necessariamente a gente tem que ter só um volume, né? A gente tem que ter volumes diferentes, né? E aí a gente pode... Ah, professor, agora aquele pulo do gato. Professor, e se eu tivesse 2 mol do lado de produto e 2 mol do lado de reagente e 2 mol do lado de produto? Galera, não é o mesmo volume? Concorda que se eu tenho 2 de lado e 2 do outro, um de um lado, um do outro, 100 de um lado e 100 do outro, a gente vai ter o mesmo volume? Não é? Sim. Sim, obrigado. Então, o que acontece? Se a gente alterar a pressão, vai deslocar para um lado ou para outro? Não. Não vai. Falou até em grupo aí, falaram que vocês estão ensaiando, tá ficando bom. Então, galera, né, se a gente tem as mesmas proporções de reagente e produto, a gente não vai ter alteração, né, no equilíbrio químico sugerido. Tá bom? Ah, o que está falando aqui, ó. Quando o volume dos reagentes é igual ao volume de produtos, o equilíbrio não sofre deslocamento por variação da pressão. Olha o resumo aqui, galera. Aumentou a pressão de um lado, desloca para o menor volume ou menor número de mol. Né? E se eu diminuo a pressão, aí é o contrário, porque a gente caminha para o maior volume ou para o quê? Ou para o maior número de mols. São coisas semelhantes, tá bom? Beleza. Aí o que está contando aqui, ó? Vocês estão todo mundo na observação? Sim, professor, estamos aqui, ó, de olhos abertos e ouvidos atentos. Aqui a gente está contando que a adição de um gás inerte, ou seja, um gás que não reage a um sistema em equilíbrio, causa um aumento na pressão total, né? Um gás que não reage, ele causa um aumento na pressão total. Galera, olha aqui. Estão vendo esse recipiente aqui redondo? É redondo ou quadrado? Quadrilátero. Quadrado. Só para ver se vocês estão vendo mesmo, cara. Ô, imagina que a gente tem aqui, ó, o gás A e o gás B. Né? Como estamos falando de um exemplo hipotético, eu vou falar que eu tenho 1 mol de A e eu tenho 1 mol de B. Tá bom? Queridos, o que acontece se eu introduzir aqui dentro um gás C? A pressão vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. A pressão vai aumentar, porque agora a gente tem mais partículas para fazer força na parede do recipiente. Não é isso? Sim, é exatamente por isso. Só que quando a gente adiciona um gás C, que a gente chama aqui ó, de gás inerte, o que é uma coisa inerte, gás nobre? É o gás que não reage. Isso, é o cara que não reage, senhor. Eu aprendi isso com o Brizola, né? O Brizola que fala, reage, gás nobre. Né? Por quê? Porque os gases nobres são inertes. Então, galera, quando a gente adiciona o gás inerte, a pressão aumenta, não aumenta? Aumenta. Aumenta. E isso era, eu estou falando que era para causar o quê? Um deslocamento no equilíbrio. Concordam? Sim, né? Por quê? Porque se você mexe na pressão, você pode deslocar o equilíbrio químico. A gente já falou o princípio de Le Chatelier. Só que o que acontece, galera? Não há variação das pressões parciais. O que é a pressão parcial do gás A? A pressão parcial do gás A é a pressão de A sobre a pressão total. Opa, espere que eu escrevi besteira aqui. A pressão parcial de A vai ser o quê? A pressão total vezes o X de A. Galera, você sabe por que não vai ter alteração na pressão parcial de A? Porque ao mesmo tempo que a pressão total aumenta, a fração molar de A ela vai diminuir. O que é a fração molar de A? É o número de mol de A sobre o número de mol total. Não é isso? O que está acontecendo com o X de A? O número de mol total antes era os mols de A e B. E agora? Agora o número total vai ser A mais B
mais C. Beleza? Então, mesmo a pressão total, né, aumentando, a fração molar diminui. E a pressão parcial, né, olha o que eu estou querendo te contar. Ó, vou até fazer aqui de marca-texto. Né? A pressão, ó, a adição de um gás inerte, né, ele causa o aumento da pressão total, a gente viu. Mas, como não há variação na concentração e nem nas pressões parciais de cada gás, então a pressão parcial de cada gás, pessoal, não vai sofrer alteração, certinho? Então, como isso não acontece, a adição do gás inerte não desloca o equilíbrio, tá bom? Então, fiquem atentos, se por algum motivo o exercício te contar que existe ali a introdução de um gás inerte, ele não vai deslocar equilíbrio químico nem para um lado e nem para outro, tá bom? E aqui, né, aqui a gente tem aquela observação que falamos, né, quando as pressões são aumentadas ou diminuídas e a proporção de reagentes e produtos é a mesma, né, se você tem X de um lado e X do outro, não vai haver alteração no equilíbrio químico, tá bom? Não por variação da pressão, beleza? E agora, pessoal, a gente tem aqui, né, por fim, né, o efeito do catalisador. Galera, o que o catalisador faz na reação? Ele não faz diminuir a energia de ativação? Sim ou não? Sim. Sim. Então, galera, o catalisador, ele não vai participar do equilíbrio químico. O catalisador, ele vai, de alguma maneira, né, participar antes do equilíbrio químico acontecer. Tá bom? Então, é por isso que a gente fala, né, que o catalisador, ele não desloca o equilíbrio químico. Ele faz com que a gente chegue no equilíbrio químico o quê? Mais facilmente. Mais facilmente, né? O mais facilmente aqui significa com maior velocidade, né, não, Felipe? Beleza. Né? Observando o seguinte, galera, quando a gente tem A produzindo B, né, quando a gente tem A chegando em B, nós temos dois caminhos. O caminho que gasta muita energia de ativação, né, que é o caminho sem catalisador, e a gente tem o caminho, pessoal, com o catalisador, né? Ou seja, um caminho com menos energia de ativação. Beleza? E o que acontece? Ué, se você sair de B e for para A, você pode escolher qualquer um dos caminhos, né? Você escolhe o caminho mais curto, que é com o catalisador, ou você escolhe o caminho mais longo, né, com mais energia, que é sem o catalisador. Eu te disse isso para te falar esta, né, colocação, que o catalisador, ele acelera, né, os dois sentidos no equilíbrio. Tanto quando você quer sair de A e chegar em B, ou quando de B você quer chegar em A. Tá bom? Ó, esse slide está repetido, cara. Né? Então, aqui mais um gráfico que mostra, né, que o catalisador ele só vai fazer com que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente. Né? Sem o catalisador, né, olha aqui o tempo T, né? Se a gente for pegar aqui na mesma escala, olha o tamanho desse segmento. E olha o tamanho aqui deste segmento. E aqui a gente tem até a observação, né, que o T' é menor que o T. Aqui a gente tem um T, né? Eu acredito que aqui a gente tem um T, deixe-me apagar. Olha lá o T ali, né? Então, este tempo sem catalisador é menor do que o tempo com catalisador. Agora, eu quero fazer uma pergunta, cara. Como é que eu sei que nesse gráfico aqui, ó, a partir de T, né, a partir do instante T, eu tive o meu equilíbrio atingido? Né? Por que a partir de T eu sei que o equilíbrio foi atingido? Quem me conta? Porque não teve mais variação da concentração dos participantes da reação. Boa, Filipeiras, meu chapa, porque a partir do instante T, né, a concentração não variou. Né? Olha aqui antes, foi aumentando a concentração, ó, foi aumentando, aumentando, até que a partir deste instante aqui, ó, ela não aumenta mais. Ó, o próximo instante, opa, não aumenta. Ó, o próximo, opa, manteve. Assim como, né, a segunda, né, o segundo gráfico. A concentração aqui, ó, da espécie, né, eu vou chamar aqui de A, essa espécie ela vinha diminuindo, 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 até que chegou aqui no instante T, ela passou a ficar constante, né? A partir de T, essa concentração não variou mais. É isso? Muito bem! E aqui, galerinha, a gente tem, né, um resumão,
uma revisão que depois vocês vão fazer e aí a gente discute, tá? Deixa eu ver o que vocês estão me contando aqui no chat. Mas o catalisador tem seu próprio volume. Se ele não participa da reação, isso não deveria afetar a pressão, assim como o gás nobre? Pois bem, o gás nobre ele vai interferir nessa situação da pressão, né? Quando o equilíbrio já foi estabelecido. O catalisador ele vai existir antes do equilíbrio acontecer, né? Então, vou voltar aqui, né, para contar para vocês o seguinte, que, senhor, cadê o catalisador, então, aí, ó, nesse processo, né? Até qual instante que o catalisador ele participa dessa reação? Cara, o catalisador ele vai participar do instante zero até o equilíbrio ser atingido. Do instante zero até o equilíbrio. Deste instante para frente, ele não participa. Ou seja, quando o equilíbrio químico ele é atingido, o catalisador não está mais presente. Beleza? Então, daqui para frente, a gente tem catalisador. Desculpa, daqui para frente, a gente não tem catalisador. O catalisador está aqui, ó, antes da reação se processar, né? Antes do equilíbrio químico ser atingido. Beleza? E esse aumento e diminuição ocorrem na mesma proporção? Qual aumento e qual diminuição? Quem perguntou essa aqui, agora eu acho que eu já passei um pouco do que a gente estava falando. Galerinha, deixa eu contar, eu vou encerrar a nossa aula por aqui, né? Porque parece que já deu, né? Ou não? Já encerrou, não é isso? Então, vou fazer o seguinte, na próxima aula a gente inicia aí com, né, resolução de exercícios. O senhor vai fazer esses aqui? Eu já queria partir com vocês a resolução dos livros, dos exercícios lá do livro, beleza? Então, esse aumento e diminuição ocorre na mesma proporção lá da pressão total e fração molar. Na mesma proporção, Zirma, agora eu entendi o que você falou, bicho. Boa pergunta, inclusive. Tá? Então, galera, para a aula que vem, o que vocês vão fazer? Os exercícios do livro, tá bom? Eu já vou te contar. Não, eu vou postar na plataforma, tá? Qual que vai ser os exercícios, tá bom? Queridos, um abraço a todos, beijos no coração e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Everton, obrigado. Tchau, João. Valeu, Filipeiras. Tchau, tchau, tchau. Falou. Valeu.